A paz de Cristo, para você que me assiste do outro lado, meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu gostaria de ler hoje se encontra em Malaquias 3, a partir do versículo 13, que diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando eu lia esse versículo, ele tocou profundamente o meu coração, porque é uma palavra que traz muito impacto para o coração. É uma palavra muito forte, porque esse sentimento é real muitas vezes no coração de quem serve a Deus. A gente costuma olhar para fora, olhar para algumas pessoas que fizeram tudo do avesso, algumas pessoas que até mesmo conheceram a palavra, mas fizeram tudo do avesso. Tudo aquilo que a Bíblia dizia para fazer não fizeram, e tudo aquilo que proibia que fizesse, fizeram. E parece que essas pessoas têm os melhores trabalhos, fazem as melhores viagens, parece que essas pessoas, de alguma forma estão rompendo, estão aí fazendo e acontecendo. E nós que estamos do lado de cá estamos passando por certas dificuldades, não tem o mesmo conforto, não tem, não vive a vida da mesma forma que as pessoas vivem. E a gente estabelece aquela comparação no coração. E o problema não é que esse sentimento surja no coração, mas é dar espaço para que permaneça. E se a gente não tiver o entendimento correto da palavra de Deus, a gente pode deixar esse sentimento ficar e falar umas coisas dessas no nosso coração, onde o Senhor vai estar olhando e dizendo, essas palavras são duras para mim. Dura por quê? Porque quando a gente permite esse tipo de coisa entrar no nosso coração, a gente se esquece do nosso Deus justo. A gente se esquece da nossa esperança, a gente se esquece do propósito da nossa fé, da nossa perseverança. A gente se esquece, de quem Deus é. Você está colocando em xeque o caráter de Deus. É como se você dissesse, cara, nós que estamos aqui dando o nosso melhor, parece que Deus quer que a gente permaneça aqui chorando, lamentando, orando, intercedendo. Parece que Deus quer a gente servindo, cansado, e as outras pessoas vão ter a vida boa. E aí eu e você podemos interpretar até o ministério como sendo um peso, ao invés de ser um privilégio e uma honra. Porque a gente vai estabelecer essa comparação e a gente vai estar olhando a curto prazo. Mas eu quero te lembrar que não é assim. Ou não vai permanecer assim. Porque olha o que diz a carta, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6. Ele começa dizendo assim, nisso exultais. Nos versículos anteriores ele está falando da misericórdia de Deus que nos regenerou, está falando da ressurreição de Cristo e da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ele está falando assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu quero te dizer que muitas vezes nós vamos passar por situações onde nós vamos ser contristados, desafiados a viver um certo desconforto, mas não é porque Deus não nos ama ou porque Ele prefere abençoar quem faz tudo ao contrário, não é assim, muito pelo contrário. O propósito de vivermos uma vida de desconforto é para que a gente tenha uma fé que tenha valor diante de Deus, uma fé que persevera. Quando tudo está dizendo que não, nós permanecemos continuando crendo no Senhor e no que Ele vai fazer na nossa vida, na salvação que nós temos e na esperança que temos em Cristo Jesus. Esse é o propósito da fé. E essa é a fé que Deus valoriza, a fé como a de Abraão, né? Mesmo sendo velho, a esposa não podendo ter filhos, ele permaneceu crendo e quando teve o filho da promessa, Deus ainda pediu o filho como sacrifício. O homem, né, levou o filho para ser sacrificado, porque ele cria tanto em Deus que ele cria assim: mesmo que eu mate o menino, Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar e manifestar a promessa dele na minha vida. Esse é o tipo de fé que a gente deve buscar ter. É aquela fé que, quando tudo está dizendo que não, a gente continua permanecendo crendo em Deus, porque a gente sabe quem Ele é e as coisas das quais Ele é capaz. Mas só há uma forma da gente conhecer o Senhor: é mantendo um relacionamento com Ele, com a palavra dele. A palavra de Deus já aborda todos esses temas e assuntos para proteger o meu e o seu coração. E se a gente não permanecer nesse lugar de relacionamento com a palavra, de oração, a gente pode facilmente se tornar como essas pessoas que guardaram os mandamentos do Senhor, mas em algum momento desistindo, fala no coração: não valeu a pena. A palavra de Deus diz que se a gente plantar coisas boas, plantar no Espírito e tiver paciência, nós vamos colher. Mas é necessário ter paciência, saber que não é em vão a nossa batalha, saber que o nosso Deus não é injusto, que o nosso Deus não é esquecido e que Ele recompensa aqueles que o buscam com todo o coração. Então, eu quero te lembrar disso, desafiar você a buscar ainda mais e dizer que vale a pena sim. E que a vida em Deus, ela não é uma vida triste, ela é uma vida que vale a pena, porque eu posso testemunhar que mesmo em meio a tantos desafios, lutas, e mesmo em meio a tanto cansaço, vale a pena. Sentir a presença de Deus é algo indescritível, sentir o cuidado de Deus, ouvir Deus falar no coração é algo indizível, ser bênção na vida de outras pessoas e ter aquela alegria de Deus de missão cumprida é algo que eu não posso, né, descrever, é algo que você precisa viver e viver a experiência. E se passando por tanta contristação no decorrer da vida, né, por tantos desafios, por tantas coisas que nos colocam no desconforto e ainda desfrutando assim é bom, imagina quando a glória de Deus se manifestar plenamente na minha e na sua vida. Vale a pena viver uma vida com Deus, vale a pena servir e guardar os seus mandamentos. Eu quero te dizer isso e desafiar você a viver dessa forma. E se essa palavra te abençoou de alguma forma, não deixe de compartilhar, né? Ou até mesmo deixar um comentário aí embaixo. A intenção não é ficar famoso, mas é ministrar o máximo de coração possível. Amém? Que Deus nos dê graça e paz para permanecermos nesse lugar. Amém.